Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós estaremos estudando segmento de reta, reta e semirreta, retas paralelas, concorrentes e transversais. Página 165 a 169 do livro. Vamos lá? Segmento de reta, reta e semirreta. Observe as fotografias de alguns instrumentos musicais que possuem cordas. Nós temos aqui o violão, o violoncelo e a harpa. Para tocar estes instrumentos, as cordas precisam estar esticadas e afinadas. Neste caso, as cordas dos instrumentos nos lembram segmentos de reta. Veja como um segmento de reta pode ser representado. Nós temos aqui um ponto da linha B, ponto B e o ponto C, tá? E uma linha esticada. Dizemos que este é o segmento de reta BC, ou simplesmente BC, com um traço em cima. E os pontos B e C são suas extremidades. Um segmento de reta pode ter extremidades, tem começo e fim. Agora, observe a representação de uma reta que passa pelos pontos A e D. Nós temos aqui uma linha, né, uma reta, e aqui nós temos o ponto A e o ponto D numa reta T, tá bom? Podemos nomear a reta representada por uma letra minúscula do alfabeto, neste caso T, ou por reta AD, maiúsculo, né? Ou simplesmente por AD, né? E uma linha com uma seta na ponta e uma seta na outra ponta. A reta não tem começo nem fim, tá? Então, essa linha com uma seta na ponta e outra seta na outra ponta representa que ela não tem começo nem fim, tá? Ela pode dar continuidade tanto para um lado quanto para o outro. Além dos segmentos de reta e das retas, ainda existem as semirretas, que têm origem, mas não têm fim. Veja como podemos representar uma semirreta. Nós temos aqui, ó, uma reta R, né, um ponto F e um ponto E, aonde termina, né, onde dá origem a essa semirreta, né, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma semirreta que vai até o ponto F, da letra E até a F, e depois vai dar continuidade para outras linhas, vai dar continuidade, certo? Dizemos que esta é a semirreta EF, ou simplesmente EF, né, com uma linha e uma seta na ponta, pro ladinho de lá. O ponto E é sua origem. Retas paralelas, concorrentes e transversais. Anteriormente, relacionamos as cordas de alguns instrumentos musicais a segmentos de reta. Note que se tomarmos duas das cordas esticadas de uma harpa, por exemplo, elas não se cruzam, nos dando a ideia de retas paralelas. Veja a representação a seguir de duas retas paralelas. Nós temos duas linhas, né? E não se cruzam elas, isso se chamam retas paralelas, tá? Quando elas vão para a mesma direção, mas não se cruzam. Nesta representação, as retas R e S são paralelas entre si, pois não se cruzam, ou seja, não têm pontos em comum. Quando duas retas têm um único ponto em comum, dizemos que são concorrentes. Observe a representação de duas retas concorrentes, tá? Nós temos um ponto P aqui no meio e duas retas, tá? Uma que vai para cá e a outra que sobe e elas se encontram no ponto P. Nessa representação, as retas T e U são concorrentes entre si, pois se cruzam em um único ponto chamado P aqui no caso, tá? Que é comum entre elas. Crianças, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar chamando a tia lá no privado. Um beijo e até a próxima aula.